Thank you so much. Obrigado, muito obrigado. So I will speak just a few words, and if you don't mind later, if you could read the questions again. And I think, Então eu irei começar com algumas palavras e eu agradeceria se no final você pudesse ler as perguntas novamente, clue, about discussion. para que as pessoas possam seguir, ter uma ideia sobre o que está sendo discutido. Anyway, let me begin with offering my joy for being able to do this. Então, deixe-me começar oferecendo a minha alegria por poder fazer isso, estar aqui fazendo isso. When we talk about healing, quando falamos sobre cura, it's important also to know about what do we mean by ailment. Eu também acredito que seja importante que falemos a respeito do que é remédio. Ailment fundamentally is some kind of Então, o mal, é importante que falemos sobre o mal. Então, quando falamos about algum tipo de mal, também falamos sobre uma desordem do corpo físico. Então, claro, enquanto budista, o corpo é quase como o secundário, a mente é o mais importante. Então lidar com as desordens relativas à mente torna-se mais importante, torna-se o mais importante, crucial. Então, subsequentemente, quando falamos de cura, nós precisamos falar sobre restauração. Então, mais uma vez, aqui não estamos falando somente sobre a restauração de alguma desordem física, mas também a restauração de fatores mentais. E acho que aqui é onde o budismo pode realmente oferecer infinitas e profundas e também visões também muito progressivas e aplicações sobre como se pode restaurar as desordens ou os males relativos à mente. Então, eu gostaria de dizer a vocês uma história, contar para vocês uma história bem curta. Não chega a ser uma história, um evento, uma passagem. Quando Atisha esteve no Tibete, e acredita-se que Atisha Dipankara sofria de dor de cabeça constante. Drompa Trungpa, que era um dos seus principais discípulos e muito próximo a ele, Atisha perguntava a Drompa Trungpa para que Drompa Trungpa simplesmente pousasse a mão, mesmo que ele não fosse algum curador ou qualquer coisa. Atisha sempre pedia a Drompa Trungpa que tocasse a cabeça dele ou a mão, ou segurasse sua mão.
E outros alunos perguntaram a Atisha um dia por que ele sempre procurava por Dom Trungpa sempre que ele tinha esse problema de saúde, ao invés de ir para um médico ou curador tradicional. E a Atisha diria que Dom Trungpa era uma das pessoas mais gentis que ele jamais tinha encontrado na vida. Eu não sei se vocês sabem, conhecem a veneração de Atisha, que a veneração que Atisha tinha pela gentileza. Então essa história dela nos leva a outra história. Atisha era um erudito muito era um Mahasiddha, um santo. Ele tinha muitos gurus, ele mesmo tinha muitos professores dos quais ele aprendeu. E quando ele estava no Tibete, muitas vezes ele recitaria ou citaria os ensinamentos dos seus professores. E toda vez que ele recitasse ou citasse ou diria o nome de Dharmakirti ou Sirlimpa, e se mapearmos hoje no dia de hoje, Sirlimpa seria da Indonésia. Ele era original da Indonésia, Surabaya. E toda vez que a Atisha Dipankara mencionava o nome de Sirlimpa, ele juntava suas mãos e colocava as mãos sobre a cabeça e lágrimas viriam aos seus olhos. Para todos os outros gurus, ele simplesmente colocaria suas mãos juntas. E os alunos então perguntavam para ele por que você prefere Sirlimpa acima de todos os outros professores? E a Atisha diria, porque Sirlimpa realmente aprendeu sobre a preciosidade da gentileza. Então, a Atisha era tão venerado no Tibete e em todas as outras partes a respeito do valor da gentileza. E como eu estava dizendo, quando Atisha não estava bem, ele simplesmente pedia a Dom Trungpa que tocasse nele. E não porque Dom Trungpa sabia como fazer algum tipo de massagem, ou o que for, mas porque Dom Trungpa era muito gentil. E acho que essa história, ou essa passagem, realmente nos diz muito. No mundo de hoje, nós não prestamos muita atenção a essa coisa chamada gentileza. Ninguém tem muito tempo para gentileza. Em uma sociedade capitalista, uma sociedade que é guiada pelo mercado ou consumismo, onde a cultura do consumismo prevalece, a gentileza não é lucrativa, não é realmente um produto de mercado. Como vocês podem ver, tudo se transformou agora em algo que pode ser vendido. Então, educação, todo o nosso sistema de educação basicamente se transformou numa commodity, num produto.
se transformou em um negócio. A mesma coisa, o jornalismo. Supostamente o jornalismo deve nos dar informações objetivas sobre o que está acontecendo, mas todos nós sabemos que na prática o jornalismo se transformou numa ferramenta para o consumismo, para o capitalismo. E não somente a educação ou as instalações dos centros de educação ou do jornalismo, não somente as instalações. Não somente essas instituições seculares, mas também o sistema espiritual, o Dharma. Eu ousaria dizer, mesmo o caminho espiritual agora se transformou em uma commodity, se transformou em algo a ser vendido. Também se transformou em algo tão guiado por quanto lucro se pode fazer, se pode gerar. Então eu acho que fundamentalmente estamos realmente não cuidando, não estamos muito preocupados em curar algum tipo de desordem. Quando nós usamos uma mente capitalista ou essa mente consumista, quase que se quer ter mais pessoas doentes, porque quanto mais pessoas doentes houver, mais você pode vender seus remédios, mais você pode vender os seus serviços. Então, fundamentalmente, essa gentileza, há tão pouco espaço para gentileza. E a gentileza, a gentileza é a fundação fundamental para toda a prática budista, para o comportamento budista, para a ação budista. Falamos sobre amor e compaixão, falamos sobre bodhicitta, falamos sobre a visão correta, sobre o viver correto. Tudo isso parte da fundamentação da gentileza. Tendo dito isso, então, dizendo isso do ponto de vista de um ser que está tão preso a condições, e tanto quanto a nossa vida, provavelmente a nossa vida já tenha se transformado em algo mais fácil. Mesmo viajar a lugares onde antes levávamos eras para chegar, hoje é tudo muito mais fácil. Talvez todas as informações médicas hoje em dia são muito mais acessíveis, as instalações médicas são muito mais fáceis de ser acessadas. Eu não preciso mencionar isso, mas todos os tipos de males, mas principalmente os males de distúrbios mentais não estão diminuindo. De fato, é ao contrário. Mesmo assim, eu acredito que nós, seres humanos, não só seres humanos, mas seres sencientes, nós temos empatia. Quando nós não estamos bem, quando estamos doentes, quando estamos mal, nós podemos usar isso como um exemplo, como uma base, como uma referência, para que possamos desenvolver algum tipo de compreensão, empatia e gentileza em relação aos outros,
que têm a mesma ou problemas parecidos. Então, para as pessoas que estão engajadas profissionalmente com assuntos da saúde, como os trabalhadores da saúde, aqueles cuja vida é dedicada a ajudar a curar os males dos outros. Eu digo que, assim como a Tisha disse, gentileza é o mais importante. Mas então agora, o que nós queremos dizer com gentileza? É aqui que o budismo talvez tenha definições um pouco diferentes, ideias um pouco diferentes. Isso é o que o Buda disse. Como você define gentileza? Nós não estamos realmente definindo ou seguindo alguma definição de gentileza que tenha sido definida por alguma entidade superior, como o Buda ou Deus ou alguma autoridade superior, definindo, né, essa definição feita por alguma entidade superior. Nós podemos usar nós mesmos. Nós podemos usar o nosso próprio corpo, nossa própria mente, nossas próprias emoções como a base, como referência. Se você não gosta de alguma coisa, se você não gosta de dor, se você não quer alguma situação desfavorável em relação a você mesmo, isso é algo que você não quer que os outros também passem, pelo qual você também não quer que os outros passem. E esse é o senso comum mais fundamental. Então, basicamente, quando falamos sobre gentileza no budismo, falamos sobre a ausência de egoísmo. Inicialmente, nós falamos sobre não egoísmo, não interpretar, não impor a sua própria visão, seu próprio objetivo. Essa deve ser a raiz da prática budista de gentileza. Eu quero, então, somente essas cinco perguntas que eu recebi, elas são realmente muito boas. Eu só quero pôr um pouco mais de tempo em falar sobre essas perguntas. Então, se você não se importar, começaremos com a primeira pergunta. A pergunta é: as palavras de Gautama, uma questão para a saúde e profissionais da saúde? Essa é a primeira questão. Se você estiver falando sobre as palavras de Gautama, como eu mencionei mais cedo, para o budismo, o mal real são os males da mente. Porque se você não tiver uma mente, o que é o corpo? É uma substância, simplesmente uma substância inanimada. Não é nada. É como uma pedrinha, um pedaço de madeira. Então, o mal verdadeiro são os males da mente. Quando falamos sobre os males da mente, fundamentalmente estamos falando sobre não conhecer a verdade, não conhecer a realidade, que é rotulado como ignorância. E porque não sabemos a realidade, nós então confundimos com algo a ser adotado, alguma coisa a ser conquistada, algo pelo qual nós devemos lutar. Então, esses fatores mentais, eles são o que chamamos de apego ou desejo. Da mesma forma, como nós não sabemos a verdade, porque nós temos tanta ignorância,
sobre os fatos da vida, nós também, por causa disso, nós temos animosidade, aversão em relação aos outros, algumas situações, ou mesmo em relação a você mesmo. E isso é o que chamamos raiva. Esses três, às vezes chamados como três venenos, desejo, raiva e ignorância, são os multiplicadores ou os criadores ou a fonte das emoções subsequentes, tais como dúvida, inveja, orgulho e assim por diante. E com isso, e com esses três venenos, então eles levam a todos os tipos de ações, tais como roubar, mentir, tirar a vida dos outros, matar, difamar, enganar, e subsequentemente, então, isso nos leva a efetuar essas ações, o efeito dessas ações. Então, estamos falando sobre a emoção, a ação e o resultado dessa emoção e da ação. E então, quando você experienciar essa ação, de novo fazemos surgir, isso cria mais emoção, mais ações e mais resultados. E é assim que nós ficamos nos enredando. E esse é o mal fundamental. E é assim que nós criamos desordens na nossa vida. Então, uma vez que você tem esse tipo de desordem mentalmente, então gradualmente isso cria desordem física. Não apenas fisicamente, mas também cria desordem na sociedade. E isso segue todo o percurso até o nível das nações. É assim que a gente vai passar por dukkha ou sofrimento. A próxima pergunta, então, é os cuidados no final da vida e enfrentar a morte de forma virtuosa. Qual o papel do budismo para equilibrar o dilema entre querer fazer mais e não saber o que fazer? Há muitas coisas que uma pessoa pode fazer, mas eu acho muito provavelmente a audiência hoje, a audiência budista hoje, especialmente aqueles que moram no Butão, eu diria que eles são consciente ou inconscientemente conectados ao budismo mahayana. Então, o que eu diria, mesmo que haja muitas coisas que uma pessoa pode fazer, gerar bodhicitta é provavelmente a melhor coisa que se pode fazer. E isso, gerar bodhicitta, não somente para aqueles cuja mente está chegando ao fim, eu sugeriria que gerar bodhicitta para todos. E deixa eu explicar isso um pouco. Gerar bodhicitta é realmente, provavelmente, talvez,
a, a visão mais ampla que se pode ter. Nós não estamos falando sobre de salvar a vida das pessoas, não estamos falando de construir hospitais, não estamos falando sobre praticar filantropia, não estamos falando sobre doações, materiais, mesmo que sejam informações ou o que for. Aqui, Bodhicitta, a Bodhicitta real é uma determinação, é uma mente, é uma intenção ou motivação que deseja despertar não só uma ou duas pessoas, mas todos os seres sencientes. Isso é uma visão realmente grandiosa. E especialmente eu sempre dou esse conselho às pessoas que sentem que sentem que o último estágio da sua vida está chegando, que na verdade eles não deveriam pensar que a vida não está chegando ao fim. De fato, eles deveriam dizer a si mesmos que agora é a hora de começar o grande projeto, o projeto da Bodhicitta, o projeto de despertar todos os seres sencientes. Então, em outras palavras, vocês sabem, você, na verdade, trazendo para você uma grande visão, uma visão ampla. Então, para aqueles que são budistas, assumo que muitos de vocês aqui são budistas, então, uma vez que você é budista, nós não acreditamos que essa seja a única vida que tenhamos, e é isso. E por causa disso, essa vida, vamos dizer que a pessoa que está sentindo que a vida deles está chegando ao fim, a atitude deles deveria ser essa é uma pedra no caminho, um passo além no caminho. Eu vou fazer o máximo que eu conseguir para todas as pessoas. Eu vou trabalhar não somente para a cura dos seus males, mas para despertar todos os seres sencientes. Esse tipo de treinamento mental, gerar essa determinação, gerar essa confiança, eu diria que é a melhor coisa que se pode fazer. A próxima pergunta, então. Como podemos alcançar os conceitos de karma, impermanência, interdependência, especialmente para as pessoas que sofrem de condições de saúde irremediáveis? Então, essa é uma pergunta imensa e muito importante. Especialmente o conceito de karma, eu tenho notado muitas e muitas vezes, quase sempre tem sido mal interpretado. E isso se deve ao fato de que o karma é um assunto muito difícil. O karma é realmente... Então, muitas pessoas pensam que o karma seja uma espécie de predestinação. Tipo, as pessoas comentam coisas como, tipo, esse é seu karma, como se você estivesse preso nisso. Mas isso não é necessariamente verdade. O karma não é um fenômeno do tipo de predestinação. Mas, ao mesmo tempo, também não significa livre vontade, livre-arbítrio. Algumas pessoas pensam que significa que você pode fazer o que você quiser. Então, um livre-arbítrio como se você, na verdade... o que, até certo ponto, é verdade, mas é necessário realmente definir isso.
Então isso é uma pergunta um pouco difícil. Para muitas pessoas isso pode se tornar um pouco acadêmico ou intelectual demais. Mas uma vez que a pergunta é assim, é essa, a gente não tem muita alternativa a não ser debater isso um pouco. Primeiro, eu tenho que dizer isso para vocês. O objetivo do budismo, do Dharma do Buda, não é... Muitas pessoas pensam que, budismo, budistas, o que vocês fazem é abandonar o mau karma e acumular bom karma. É isso que os budistas fazem. Isso não é correto. Isso é realmente uma compreensão errada do Dharma do Buda. De fato, no Dharma do Buda, claro que você não vai fazer as coisas ruins, mas você também precisa transcender o bom karma. Essa é uma coisa que Chandakirti, um dos mestres Mahayana indianos mais realizados, diz: aqueles que são idiotas, eles fazem coisas ruins e irão para o inferno. Na segunda linha ele diz: aqueles que são idiotas vão fazer coisas boas e irão para o paraíso. Então notem, ambos são idiotas. A terceira linha: aqueles que são sábios tentarão transcender ações boas e ruins. E então irão alcançar a liberação. Então, dentro desse contexto, nós realmente precisamos entender o karma como... Karma basicamente não pode ser ensinado sem ensinamento, sem ensinar o ensinamento do surgimento dependente. Portanto, o karma não pode ser ensinado sem a sabedoria de Shunyata. Então, talvez isso seja mais fácil de entender para você. Sempre tem a charada, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Isso na verdade, é uma boa charada, um exemplo para entender Shunyata. O budismo está sempre perguntando sobre isso o tempo todo. Hoje, entre você e eu, quem veio primeiro? Aquele que fala ou aquele que ouve? Tudo é um surgimento dependente. Então, o budismo não acredita que exista o ovo original ou a galinha original. Os budistas não acreditam no Armagedon do ovo ou no Armagedon da galinha. Os budistas não acreditam em tempo como algo último. O tempo é relativo. Então, causa, condição e efeito, esses são sempre relativos. Então, karma é basicamente relativo. Então, voltando para a pergunta principal. Aqueles cujos males não pode ser resolvido. Então, temos que pensar em termos do em termos de que não pode ser resolvido nessa vida, nessa situação, sim. Mas para aqueles que acreditam em reencarnação, isso talvez seja a exaustão de um karma. Isso talvez seja a saída de um karma. Então, há muitas formas de entender isso. Então, muitas vezes, mesmo as pessoas sofrem ou morrem ou passam por situações fatais, mesmo um incidente muito pequeno. Mesmo um incidente muito pequeno, a gente pode dizer, isso pode ser resolvido facilmente. Mas muitas vezes as pessoas passam por situações fatais.
mesmo a partir de problemas muito ridículos. Então, a situação que não pode ser consertada é basicamente um conceito. É como você define. Então, como eu disse mais cedo, o karma não é uma predestinação, mas também não é realmente totalmente livre-arbítrio. Então, pode-se dizer o seguinte: não há tal coisa como. Não há algo que se possa dizer que chamar de um problema insolúvel. Então não há essa situação essa realidade de uma situação que não pode ser irrecuperável. A quarta pergunta é, por favor, ajude a comentar sobre a sinergia de imensurável bondade amorosa, Karuna, regozijo e equanimidade na saúde e no sistema de saúde. Basicamente, se o Rinpoche puder comentar sobre sinergia. Basicamente sobre isso, é por isso que eu comecei a nossa conversa hoje sobre gentileza. Falamos um pouco sobre gentileza como sendo a base mais fundamental de qualquer espécie de cura. Além disso, claro, se for possível aplicar o conceito de imensurável sinergia. Quando falamos sobre imensurável, falamos sobre motivação e objetivo e atitude imensuráveis. Então isso é muito budista. De novo, estamos falando sobre a gentileza no seu nível mais elevado. Então, por exemplo, qual seria a motivação imensurável? Geralmente, quando quer que estejamos tentando curar alguém, já temos uma ideia fixa do que significa curar e qual o objetivo. Eu sempre dou esse exemplo. Por exemplo, se eu for um psiquiatra, eu aprendi nos livros qual é a definição de normalidade, o que significa ser normal. Então é isso que eu aprendi. Então aqui estou eu, enquanto psiquiatra, tentando supostamente consertar alguém que seja anormal. Então estou olhando para essa pessoa a partir do ponto de vista de toda a lavagem cerebral que eu recebi dos meus professores, do sistema de educação, dos livros, e já estou olhando para essa pessoa como uma pessoa anormal, doente, maluca. Isso não é imensurável. Não há humildade nisso. E você já tem um objetivo na sua cabeça. Você quer fazer essa pessoa torná-la de acordo com o que você acha que é o normal, o que você considera saudável. E como todos nós sabemos, muitas vezes os doutores e os lamas, e acabamos tornando as pessoas ainda mais não saudáveis, porque temos esse objetivo aos quais a gente está preso. Então essa é uma forma de entender quando falamos de imensurável. A mente imensurável. Então quando falamos sobre compaixão ou amor imensuráveis, nós tendemos a amar ou ter compaixão. Nós escolhemos muito, por exemplo, eu posso ter
vai ser mais fácil para mim ter compaixão ou amor por alguém que não tem onde morar, mas eu não vou querer ter compaixão por alguém tipo Bill Gates, porque eu já penso, ele não merece, ele não requer, ele já tem tudo que quer. Isso não é realmente, não se trata de algo imensurável aqui, porque nesse ponto de vista, a pessoa que não tem onde morar, ou em Bihar, ou em Ruanda, em países tipo Afeganistão, em comparação a Jeff Bezos ou Bill Gates, essas pessoas todas elas são igualmente merecedoras de compaixão, porque todos eles têm dukkha, todos eles têm males, todos sofrem. Então, mais uma vez, todas essas 5 perguntas elas são enormes. Eu estou tentando aqui buscar a essência dessas. A gente, na verdade, precisaria sentar por muito tempo para explicar todas essas coisas. Por favor, pergunte a próxima. Então, é o seguinte. Então, como lidar com a fadiga da compaixão? Então, essa é uma pergunta muito importante. Então, é aqui que o budismo tem uma das melhores respostas. Então, vamos direto para o topo. Então, vamos olhar para isso com a visão budista. A visão budista da sabedoria. Antes de mais nada, um pouco nós já discutimos. Eu penso que a fadiga da compaixão ou a fadiga do amor ou da gentileza, ou em outras palavras, ou o que se chama de codependência, você se torna codependente da sua compaixão, do seu amor e da sua gentileza. A maior parte disso vem de você já ter alguma ideia do objetivo, você já está fixado a um objetivo que você está tentando alcançar. Obviamente você vai cansar, claro que você vai ficar desapontado, porque você já criou um objetivo que provavelmente nunca será alcançado. Então você acaba se tornando uma vítima dessa compaixão que é estreita e limitada. Então é por isso que você sofre. Há uma conversa muito bonita entre o Buda e um de seus discípulos, um Bodhisattva. E o Bodhisattva, esse Bodhisattva aparentemente ele ajudou muitas pessoas e se cansou, ficou muito cansado disso e voltou ao Buda e falou: estou muito cansado, estou cansado dessa coisa de bodhicitta. E o Buda disse a ele: se há uma mãe que tem um filho, apenas um filho, e ela realmente ama esse filho, e a mãe sonha, e no sonho dela a criança é levada pela correnteza de um rio, ela não irá hesitar em pular no rio e tentar salvar o que quer que seja que tome para salvar a criança. É assim que um Bodhisattva deveria ajudar. O que significa que quando ela desperta do sonho, a criança nunca se afogou. É tudo um sonho, tudo uma ilusão. Então é aqui que estou falando sobre a sabedoria mais elevada do budismo. Se você entender que tudo é apenas a sua projeção, é só uma ilusão, tempo é ilusão, tudo é apenas uma projeção sua. Tudo é basicamente relativo. Se você tiver esse tipo de sabedoria,
Então, ajudar os seres sencientes, quando você ajuda os seres sencientes, a quantidade dos seres sencientes, a quantidade de pacientes, vamos dizer que você seja um médico, a quantidade dos pacientes não irá realmente desanimá-lo. A duração da cura, do período de cura, a duração do processo com o qual você está envolvido com o paciente não vai lhe cansar. Porque, como eu disse, aquele que cura não tem um objetivo fixo, que ele ou ela está fixado, ao qual ele ou ela está fixado. Ou mesmo, ainda melhor, que tudo é apenas a sua projeção. Mas esse tipo de sabedoria provavelmente não é tão fácil de ser alcançado de um dia para o outro. É preciso, como se diz, se acostumar com isso. Então, acho que essa é a quinta pergunta. Então, por fim, a maioria dos pontos principais já foram cobertos por Rinpoche. Então, como deve ser o profissional de saúde ideal? Como deve ser o profissional de saúde budista ideal? Então, na forma como eu comecei a nossa conversa, eu acho que aquele que valoriza a gentileza. Isso é fundamental. E eu sei que é impossível escapar dos valores capitalistas, dos valores consumistas, mas eu acho que por tempos em tempos nós precisamos nos relembrar de que para ser um bom agente de cura, realmente é preciso ser atento é preciso estar atento a esse tipo de, como se diz, aquilo que é orientado ao lucro, ou ensinamentos, educação, sistemas de cura que sejam voltados ao lucro. É como eu disse, mesmo que não aconteça de forma assim fácil, nós defendemos com frequência discutir, conversar, nos lembrar. Mesmo que um agente de cura não consiga fazer, não consiga desempenhar o seu trabalho na forma como estão nos livros, se aquele que cura tiver a gentileza, eu não tenho a menor dúvida de que o paciente, mesmo aqueles pacientes que não tenham mais esperança de ser curados ou recuperados, eu não tenho dúvida de que eles vão passar pelo resto da vida deles em paz, em harmonia e muita alegria. E eu acho que é isso que um agente de cura budista deveria pelo menos visitar esse valor, se referir a esse valor. Há muitas e muitas perguntas por parte da audiência. Então, talvez três perguntas. Então, eu penso que a partir dessa fala que Rinpoche fez ao longo desse tempo, a ignorância é a causa raiz de todos os problemas. Então, essa pessoa que vem da China, de onde vem o primeiro pensamento de ignorância?
Eu acho que a pergunta de onde vem o primeiro indica que a pessoa que está perguntando, fazendo essa pergunta, acredita que o tempo é algo último. Eu não acredito que o tempo seja último. Para mim, o tempo é relativo. Então, se você realmente insistir que eu lhe dê o primeiro, a primeira ignorância, eu lhe diria, a primeira ignorância é agora. Então há uma pergunta interessante vindo da Bárbara. Se todas as doenças e todos os problemas são resultados do karma, ou de um mau karma, ou de bom karma, como transcendemos esse karma? Transcender o karma de forma última deve ser feito através do entendimento de shunyata, de vacuidade. Essa é a única forma. Eu sei que você pode transcender o karma ruim fazendo bom karma. Mas como transcendemos o bom karma? É uma corrente, mas você pode se livrar da corrente de ferro, mas você também não quer estar preso à corrente de ouro. De forma última, você precisa aprender a realmente compreender Shunyata, porque essa é a grande cura, como dito no Sutra do Coração. Shunyata é o mantra que cura tudo. Há muitas informações a respeito do Buda na medicina. Frequentemente o Buda na medicina é pintado de azul. Por isso que nossa conversa tem o título de Luz Lápis Lazuli. Eu só queria comentar um pouco sobre por que azul. Porque o azul o maior dos azuis que temos na nossa esfera humana é o céu azul. Então vamos falar sobre o céu. Onde está o céu? Geralmente apontamos para cima. E nós, seres humanos, nós até mesmo nos enganamos, conseguimos nos enganar pensando que coisas do tipo no meio do céu. Pensem sobre isso quando dizemos no meio do céu. O que nós queremos dizer com isso? O céu não está realmente acima. O céu é uma metáfora incrível para o budismo, porque você não pode realmente dizer que o céu está lá, porque o céu não está lá. O céu, o espaço não estão lá, mas ao mesmo tempo estão lá. Sem o espaço, como é que nós nos moveríamos? Mas onde está o espaço? Não tem uma característica específica, física específica, não tem som, não tem gosto, não tem sentimento. Então o espaço é uma das metáforas, das maiores metáforas que são usadas nos textos budistas para definir ou para dar exemplos dar exemplos da sabedoria de Shunyata. Então, quando você tiver a compreensão de Shunyata, que é o céu, então tudo estará curado. É por isso que muitas vezes o Buda na medicina é representado azul, porque o azul representa o céu, o azul. Ok, thank you.